Olá, irmãs e irmãos. Desejo que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Sou Aline Martins, trabalhadora espírita da Casa de Chico Xavier, em Bagé, na Campanha Gaúcha, e hoje vamos refletir um pouquinho sobre o tema Trilogia Divina, Fé, Esperança e Caridade na Jornada do Espírito Imortal, que são os três pilares essenciais da vida espiritual: a fé, a esperança e a caridade, que são as verdadeiras forças que sustentam o nosso espírito na nossa jornada evolutiva. Vamos iniciar recordando a frase ensinada por Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Aí eu já levanto um questionamento. Mas o que isso significa? Salvação do quê? Outro questionamento que vamos ver: como viver essa trilogia no nosso dia a dia? Vamos refletir juntos? Para iniciar a nossa reflexão, vamos iniciar em o espírito imortal e a sua jornada. A doutrina espírita nos revela algo transformador. Não somos apenas corpo, somos espíritos imortais em evolução. Quando falamos em morte, é a morte do corpo, nunca a morte da alma. O espírito é plenamente imortal. Podemos dizer que herdamos da divindade, que é eterna, essa característica de sermos imortais. A nossa imortalidade nos dá essa garantia de que nós todos sairemos do corpo pelo fenômeno da morte, do desprendimento, mas nunca sairemos da vida, essa instância que é um privilégio, que é uma característica dos seres espirituais, a de nunca morrer. Então, o que é a imortalidade da alma? É um dos conceitos básicos do espiritismo, norteando assim todo o conjunto de ideias desta doutrina. Posto que o espírito, indivíduo desencarnado, é a continuação da alma, indivíduo encarnado. Após a morte, fenômeno biológico da falência definitiva do corpo orgânico, com a manutenção da mesma identidade do próprio indivíduo. O conceito espírita de alma imortal funda-se nas evidências concretas e nas manifestações dos espíritos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos apresenta: os espíritos são os seres inteligentes da criação, e acrescenta: a vida do espírito é eterna. E o que essas informações contribuem? Elas mudam muito os nossos conhecimentos, pois entendemos que as dificuldades que enfrentamos deixam de ser castigos e passam a ser oportunidades de aprendizado e etapas do nosso crescimento espiritual. Um outro item importante de entendermos é uma palavrinha muito pequena, mas com valor enorme: a fé, que é a luz que guia o nosso caminho. Mas vamos entender primeiro o que é fé. É uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. É um sentimento de total crença em algo ou em alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. É uma crença intensa na existência de alguma coisa. Fé em Deus, fé na vida, no universo. Então vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, intitulado de A Fé Transporta Montanhas. Eu vou ler para vocês o item 1, para a gente compreender um pouco o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e lançou-se de joelhos a seus pés e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhes:
por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiveis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 20. E o que nós podemos retirar dessa passagem tão bonita, desta fala de Jesus? O que nós podemos compreender do poder da fé? Primeiramente, no bom sentido, que é certo que a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizarmos coisas materiais que não poderíamos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas o verdadeiro sentido é moral, que nós precisamos compreender. As montanhas que a fé transporta são todas as dificuldades que enfrentamos, as resistências, a má vontade, em uma única palavra. Remover essas montanhas no sentido moral quer dizer vencer esta grande dificuldade. Lembrando que os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, dentre outras tantas, são as montanhas que atravancam o nosso caminho. O orgulho, a vaidade estão entre elas e atrapalham o nosso progresso. E lembramos que todos nós sempre teremos montanhas a vencer, pois a fé é confiança. Esta fé que move as montanhas que temos na nossa caminhada faz com que transportamos ela de um lado para o outro. Jesus, o grande psicólogo da alma, nos ensinou: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a uma montanha, transporta-te até lá, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Lembrando que o grão da mostarda é considerado um dos menores grãos. O significado dessa afirmação é que aquele que tem fé, mesmo que seja mínima, poderá realizar coisas que parecem impossíveis. Realizar coisas extraordinárias. Tem o poder de fazer, é possuidor de fazer coisas que jamais iria imaginar. Pois a fé palpita em todos os seres e vibra em todas as coisas. Lembrando que a fé espírita dá certeza da vida futura, como já conversamos sobre a imortalidade da alma. Tenha certeza, gente, que fé é confiança. E que o maior poder que ela tem é de mobilizar um grande esforço que faz com que as coisas aconteçam. A nossa doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ela é pautada no que chamamos de fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, sem obscuridade. É compreender, ter certeza e clareza na vida futura, é saber que Deus existe. Então, como o Espiritismo compreende a fé? Ele diz que acreditar que além das tuas forças existe uma força maior. É acreditar em você e que nessa força maior que te apoia, te ajuda. É entender que mesmo com todo o esforço que você faça, as coisas às vezes poderão não sair como a gente quer. Às vezes sai como queremos. Entender que isso faz parte da nossa caminhada, do nosso aprendizado. É fazer tudo o que está em nosso alcance, com as nossas mãos, e entregar. É acreditar que acima de você sempre tem uma força maior que nos auxilia, nos guia, e está sempre querendo o nosso melhor. E aí a gente entende. A fé é mais que uma crença, é uma confiança. E como é que nós podemos construir essa fé? Quando que a gente demonstra a nossa fé? Quando as coisas não estão dando certo. É aí que a gente consegue mostrar. Quando surge a dor, o sofrimento, quando o desafio chega, podemos verificar o tamanho da nossa fé.
Para isso, devemos alimentar a nossa alma com a estrutura racional da doutrina espírita, entendendo que hoje sou o resultado de ontem e que amanhã vai depender do meu hoje. Lembrando sempre que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Lembrando que hoje eu sou a consequência de tudo que eu fiz. A fé é a mãe da esperança e da caridade, as três virtudes que formam a tríade inseparável. Pois a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Só, não é suficiente apenas ter fé e ficar aguardando que a solução caia do céu, que a solução divina aconteça. É preciso agir. Agir em busca do nosso objetivo. E o que isso quer dizer? Buscar o nosso crescimento, a nossa evolução. É preciso exercitar a nossa fé. E como que a gente faz isso? Fazendo preces no início do dia, ao acordar, fortalecendo a nossa fé, dizendo: Jesus, hoje eu quero ser melhor. Nos momentos mais difíceis, que você não sabe o que pedir, como orar, como chegar a Jesus, diga baixinho ou em silêncio, com a voz do coração: Jesus, me ajuda. Pois ele ouve tudo que vem da nossa alma. A verdadeira fé é sempre calma e silenciosa, confere a paciência de quem sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao seu fim. A primeiro e grande poder da fé é o de transformar a nós mesmos. Lembramos que fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, que ultrapassa o âmbito religioso. Semelhante ao amor que todos trazemos em germe, dentro de nós mesmos, a fé precisa germinar em nossos corações e ser cultivada à luz da razão. Assim, a fé nos é dada como semente, mas temos que cultivá-la, desenvolvê-la. Nesse sentido, a nossa fé se transforma em uma conquista intransferível. E aí eu pergunto a vocês: em quais momentos a sua fé já foi testada? Você tem confiado ou apenas esperado? Peço que vocês reflitam neste momento. Pare um minutinho e pense: será que a minha fé está fortalecida? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a esperança, que é a força que nos levanta. Se a fé ilumina, a esperança sustenta. É a esperança que nos impede de desistir. A palavra esperança vem do verbo esperançar, que está associado à perseverança, qualidade da pessoa que persiste, que não desiste nunca. Esse esperançar é ter uma fé que os acontecimentos terão sucesso, que eu estou fazendo o meu melhor, embora os resultados não sejam visíveis, mas isso não cabe a nós. A gente deve semear e a colheita virá por meio do Senhor Jesus. Já o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos apresenta a fé como sendo a esperança, como sendo filha da fé, ou seja, ela significa também acreditar e confiar. Lembrando sempre que a fé, a esperança e a caridade são as virtudes que nos levam a conhecer e a amar a Deus. Pois a esperança sustenta o homem no combate da luta espiritual contra os nossos impulsos inferiores. E aí nós vamos pensar um pouquinho. E a esperança é a última que morre? Lembre do ditado popular que diz: a esperança é a última que morre. Mas será que ela é a última que morre ou também ela é a primeira que renasce? No fundo, a esperança nunca morre, ou pelo menos jamais deveria morrer, né? Para o espírita, a crença na vida futura e na imortalidade da alma facilita o entendimento sobre as dificuldades cotidianas enfrentadas pelo espírito em seu processo evolutivo, por meio de vidas sucessivas, por meio das nossas várias encarnações.
O princípio fundamental da reencarnação permite ao homem entender que a resistência física não é única. Ao longo de sua trajetória evolutiva, o espírito é submetido a inúmeras existências corporais, tantas quantas forem necessárias ao seu completo desprendimento da materialidade, até que alcance o estado de espírito puro, a que todos estamos destinados. Submetida à lei da causa e efeito, que rege o seu destino, a criatura humana compreende, ao longo das experiências reencarnatórias, que é responsável pelos seus atos e que, por meio da lei da liberdade, é livre na hora da semeadura, mas escrava no momento da colheita. Aos poucos compreendemos que as dores e sofrimentos são decorrentes das nossas próprias ações, presentes ou passadas, constituindo em valiosas oportunidades de aprendizado, seja pela prova redentora ou pela expiação libertadora. Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Franco, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela faz uma análise do comportamento humano nos dias atuais e chega à conclusão de que as criaturas parecem anestesiadas pelo sofrimento, havendo perdido o rumo e a confiança num futuro melhor. Joana diz, de acordo com a benfeitora, ela fala, como a sociedade está enferma e, por sua vez, influi no comportamento individual, este fato é aglutinador do grupo social, interdependendo-se mutualmente em incessante fluxo de energia. Embora soluções devam ser propostas pelos agrupamentos, será no indivíduo que se deve trabalhar as bases do ajustamento, das diretrizes do reequilíbrio, os valores éticos em benefício da sua saúde emocional, psíquica e moral, de modo a recuperar a saúde geral e salvar o planeta, que padece alucinações aos seus habitantes. Primeiramente, é necessário compreender que a Terra está passando por esses reajustes para chegar à regeneração. Os desastres, infortúnios, calamidades diversas fazem parte dessa transição e nos trazem a oportunidade de servir mais, tornando-nos mais fortes, optando por viver de forma mais cooperativa, ajudando também dentro de cada um de nós a melhorar os nossos valores morais, tão necessários para termos um equilíbrio suficiente para a superação desses desafios. A espiritualidade, sempre tão cuidadosa com todos, tem pedido muito para renovarmos a esperança em nossos corações. Não uma esperança passiva, apenas acreditando em dias melhores, mas que a paz e o amor irão reinar. Devemos esperar servindo, orando, amando e instruindo. Não podemos só ter esta passividade de que os dias melhores virão, que o amor irá reinar. Precisamos agir. Esperar servindo é esperar com as mãos ocupadas no trabalho, ajudando ao nosso próximo, na escola da caridade. Porque as boas ações fortalecem o nosso espírito e transformam a realidade. Devemos também esperar orando. Muitas vezes nos desequilibramos e não conseguimos tão pouco fazer uma prece. Daí a necessidade da vigilância constante. Perceber a importância de realizar o evangelho no lar, para renovar a esperança na vida, na família, no ser humano, para melhorar a convivência e harmonizar o nosso ambiente. Esperar orando é também colocar o coração em oração em qualquer tempo e lugar, para sentirmos amparados e confortados com o amor de Jesus. É elevar o nosso pensamento, seja para agradecer ou para rogar força e sabedoria para vencer os momentos difíceis do caminho. É convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. E assim, a esperança nos diz, você pode recomeçar, você pode melhorar, você pode crescer, pois ela transforma a dor em aprendizado, queda em impulso. Vamos, então, ampliar, reforçar a nossa esperança? Vamos agir além de somente esperar? Esse é o convite que eu faço para esse tema. E a caridade? Chegamos ao nosso ponto central da nossa conversa.
A caridade, o caminho da nossa transformação. Lembrando que ela não é apenas algo material, ela é um gesto, uma palavra, um olhar, um silêncio acolhedor. A caridade, ela vem com vários itens, vários capítulos no Evangelho. Tem o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. No próprio item 13, ela se apresenta. No capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação, ele tem várias explicações. Vejam a importância da caridade. Ela é, na visão espírita, muito mais abrangente do que a frase fora da caridade não há salvação. E aí a primeira pergunta que eu trago, salvação do quê? Salvar não quer dizer uma única chance, que temos uma única oportunidade da vida e que se nós não formos salvos agora, estamos condenados pela eternidade. Ela deve ser traduzida como educação, como uma forma de melhorar o nosso espírito. Salvar-se é mudar a nossa própria natureza. Salvação é transformar o homem endividado em homem de bem. Para Kardec, a meta da fé é a salvação da alma. A caridade é a virtude fundamental, sobre a qual não há de repousar no edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras, a fé e a esperança. Elas são uma tríade. Elas são a trilogia que estamos percorrendo. O sentido da caridade é o do caminho para transformar, atingir o topo da nossa evolução, sendo seu objetivo maior dignificar aquele que é beneficiado, assim como engrandecer-se no silêncio e no anonimato daquele que o exerce. Sem a caridade, não há de se esperar melhor sorte. Não há esse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é mais do que a pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Lembrando que o silêncio também é uma caridade, pois calar diante de uma ofensa é fundamental. Sempre temos que ter em mente que a nossa primeira caridade deverá ser com nós mesmos, fazendo a nossa reforma íntima, o nosso melhoramento interno, para depois podermos agir com o próximo. A principal caridade deve ser praticada dentro de casa, no nosso trabalho, na rua, no trânsito, com aquela pessoa mais difícil. Isso sim é a caridade fora da casa espírita. Lembrando que a verdadeira caridade é o amor, o abraço, o acolhimento, o sorriso, o ouvido atento. Caridade é fazer o bem de forma desinteressada. É fazer o bem sem ter interesse, pois não basta só fazer o bem. E o que seria esse desinteressadamente? É fazer o bem sem ter a intenção, por mínima que seja, de troca de recompensa, de ter algum privilégio, prestígio ou qualquer interesse de retorno. Isso sim é ser caridoso. Lembrando que o conceito de caridade de Jesus é a prática do amor. Você já deve ter ouvido na caridade moral e a caridade material. Qual é a diferença entre elas? Será que existe? Caridade material é a que mais está relacionada ao nosso mundo físico. Deve ser exercida com desprendimento e amor, ou seja, sem humilhações ou julgamentos. São os trabalhos voluntários. Ela é de grande valor, é a mais fácil de ser praticada, pois dificilmente alguém não terá algum recurso para abrandar, diminuir, suavizar, ou até mesmo, pouco que seja, alguma carência material não necessitado. É uma cesta básica? É uma roupa? Todas essas são algumas formas de caridade material. Essa caridade, no entanto, não deve se impedir-se da outra. Tende, porém, de ter muito cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de que tudo que já foi dito.
Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repeleis um espírito que lhe foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior a nós. Temos que ter cuidado, porque quem está recebendo pode se sentir ofendido. E a caridade moral? Essa é a que todos nós podemos praticar, porque nada custa materialmente falando. Porém, é a mais difícil de exercer-se, a mais exigente, pois consiste em suportar uns aos outros, de cuidar de quem está mais próximo de ti. É mostrar a nossa conduta fora da casa espírita, é mostrar quem realmente somos. Isso sim é praticar a verdadeira caridade. É dar dignidade, é dar tempo, interesse, é dar amor, valor, importância. É ser paciente, pois ter paciência não considero certo. Por quê? Tudo que você tem, você pode perder. E tudo que você mantém. É puxar uma conversa, é ter tolerância, é não julgar, é ouvir o próximo com a verdadeira atenção. Essa sim é a verdadeira caridade que o Espiritismo nos descreve. Mas não podemos esquecer que uma não impede a outra. Uma não tem menos importância que a outra. As duas são de extrema importância, mas uma vai mais para o lado material e a outra para o nosso lado sentimental. Eu digo assim, porque precisamos ter bons sentimentos para poder praticar a caridade moral. E explicando a caridade como entendia Jesus, no Livro dos Espíritos, a questão 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O que isso significa, gente? A caridade, segundo Jesus, é uma ação benfeitora, capaz de modificar a criatura em todos os sentidos, tanto a quem oferta quanto a quem recebe. Ela é o amor na sua mais alta expressão. É a benevolência conduzindo ao entendimento. É a indulgência despertando a esperança divina no coração. É o esquecimento das ofensas, transmutando toda a violência em paz para os sentimentos. Mas como vamos entender essas palavras? Então, o que seria essa benevolência do item benevolência para com todos? É ter boa vontade, é fazer o nosso melhor com amor, é ser em casa como somos na rua, na frente dos outros, é ser bondoso, é fazer uma coisa que você não está acostumado a fazer, mas fazer aquilo com boa vontade, depositando boas energias, energias de refazimento. Muitas vezes, eu não tenho aquela profissão, por exemplo, na área da saúde, e tenho um familiar que precisa de um curativo. Eu vou ali com todo o amor, com todas as energias de cura, e faço aquele curativo. Eu tenho boa vontade, eu tento fazer com o melhor que eu posso. Isso é ser benevolente. É fazer a melhor maneira. E o que seria a indulgência no item? Indulgência às imperfeições alheias. É você notar que um ato não é o melhor, mas não exaltar aquele defeito, não visar, não menosprezar ninguém. É ter tolerância às particularidades dos outros. Não visa criticar, e sim valoriza o aprendizado, exalta as partes boas, estimula o crescimento. Em muitos casos, uma família, um filho pequeno desenha aquele pai, mãe, filho, por exemplo. E aquele desenho não fica bem, devido à idade da criança. Ele traz e diz: olha a nossa imagem, o nosso retrato, o nosso desenho. Você vai dizer: isso está feio, mesmo que nada pareça com você, você vai dizer isso? Você não vai exaltar aquele desenho, você não vai exaltar aquela situação. Você vai ser indulgente. E o que seria o perdão
no item perdão das ofensas. Perdoar é com o desculpa compreender, é não carregar essa dor, essa mágoa por muito tempo, pois o erro não foi seu. Perdoar é uma caridade primeiramente consigo mesmo. O perdão é o filtro de entrada e o filtro de saída é a indulgência. Pois a pessoa fala e eu perdoo. E o que eu falo de volta é indulgente, porque eu não exalto aquele erro. Filtro de entrada é quando algo de ruim que o mundo fez comigo, que eu sei que não foi um erro meu, eu vou perdoar. O filtro de saída é filtrar, não usar palavras duras, não que irão machucar, não aumentar aquela ofensa, é não usar a crítica destrutiva. Isso é ser indulgente. Porque só assim atingiremos a plenitude. Mas, gente, para a gente chegar a esse ponto, é preciso de muito treino, muita prática, para atingirmos o verdadeiro sentido da salvação, que é educação da alma. E assim poderemos nos tornar espíritos bons e puros e não precisaremos reencarnar mais, porque cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Toda vez que não aprendemos nessa encarnação, iremos reencarnar novamente para poder ter mais uma chance. Então, vou fazer um pequeno resumo para a gente entender. Caridade e humildade são o caminho único da nossa salvação. Já o egoísmo e o orgulho são o caminho da perdição. A caridade em todos os mundos é a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do amor do Criador. É a própria virtude dada por ele à sua criatura. É na caridade que deveria procurar a paz do coração, o contentamento da alma e o remédio das aflições da vida. Mas por que tudo isso? Por que tantas informações? É porque através da caridade que vencemos o egoísmo, que nós nos aproximamos do próximo, que nós evoluímos espiritualmente. Segundo Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, dizia: a caridade é o amor em movimento. E aí eu pergunto para vocês: que tipo de caridade você tem praticado hoje? A material, importantíssima, e a moral? Você está conseguindo praticar? A gente precisa andar com as duas parelhas. Será que não? E aí, para ir encerrando a nossa conversa, o que a união dessa trilogia nos faz perceber da fé, da esperança e da caridade? Que a fé nos conecta a Deus, a esperança nos mantém firmes e a caridade nos transforma. Por quê? Sem fé, nos perdemos. Sem esperança, desistimos. E sem caridade, não evoluímos. E assim, juntas, elas transformam o nosso caminho da evolução vem para atingir. E aí eu trago como reflexão como viver isso no nosso dia a dia. Como que a gente pode viver nos nossos dias tão atribulados essa trilogia? A fé é confiar mesmo sem entender em tudo. A esperança é não desistir diante das dificuldades. E a caridade, agir com amor sempre. Lembrando desses três conceitos. Como que a gente pode praticar isso no dia a dia? Eu sugiro alguns gestos. Ouvir alguém, perdoar, ajudar sem esperar retorno, dar atenção. Muitas vezes, o dar atenção precisa iniciar dentro do nosso lar. Às vezes, somos caridosos, vamos dizer assim, moralmente, fora, ou somos um gatinho fora e um leão dentro dos nossos lares. Será que a gente não precisa inverter um pouquinho?
Será que a gente não precisa, primeiramente, cuidar do nosso lar? Ser quem eu sou lá na casa espírita, no ato de uma caridade material, no ato de uma caridade com uma pessoa que eu não conheço, eu não preciso iniciar dentro da minha família? Muitas vezes é só um bom dia, é só um obrigado, é só um quer que eu te ajude. Será que a gente está conseguindo fazer isso? E aí eu deixo uma reflexão final. O espírito não está na Terra por acaso, ele está em constante aprendizado. E essa jornada que estamos hoje passando, para ela se tornar mais leve, precisamos ter fé no caminho, esperança no futuro e caridade nas ações. E eu desejo que possamos hoje, após esse vídeo, sairmos melhores do que entramos. E que possamos perguntar a nós mesmos: estou vivendo como espírito imortal? Espero que esse questionamento sirva para evoluirmos um pouquinho mais na nossa caminhada. E eu deixo uma prece final. Senhor, fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança e ensina-nos a praticar a verdadeira caridade. Que possamos ser instrumentos do teu amor. Que assim seja. Muito obrigada pela oportunidade. Que essa reflexão seja um momento de encontro com Jesus em seus corações.